E para falar sobre gagueira, nós precisamos falar também sobre a principal manifestação da gagueira, que são as disfluências. Esse nome pode parecer esquisito, mas se você encontra alguém gaguejando na sua frente, você logo percebe, essa pessoa gagueja. Por quê? Por causa das disfluências. As disfluências são nada mais nada menos do que as interrupções no fluxo da fala. Então, uma fala fluente é aquela que não tem interrupções, que a pessoa não hesita, não repete, não bloqueia. E quando ela apresenta essas interrupções, ela apresentou uma disfluência. Mas o que talvez você não saiba é que as disfluências são de dois tipos diferentes. Elas podem ser típicas da gagueira, que são aquelas mais distrativas, que nós olhamos e falamos, essa pessoa realmente gagueja. E elas podem ser comuns à fala de todo falante. Então, o que eu tenho para te contar agora é que ninguém é 100% fluente. E eu sei que muitas pessoas que gaguejam buscam essa fluência perfeita, essa fala sem interrupção alguma, mas isso não existe. Mesmo as pessoas que se comunicam muito bem apresentam algumas disfluências na fala e elas fazem parte do nosso discurso, da organização da nossa fala. O que não pode é que elas quebrem o raciocínio, que elas quebrem palavras, e é isso que eu vou explicar agora para você. Qual é a diferença de uma disfluência comum a todos os falantes para uma disfluência típica da gagueira, que sugere aí um diagnóstico e que essa pessoa vai precisar de ajuda. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora quais são as disfluências mais comuns na fala das pessoas. E são elas as hesitações. Hesitações são pausas que nós usamos enquanto estamos organizando o pensamento. Então eu vou falar e hesitei, estiquei o meu i para pensar o que eu ia terminar de dizer. Ou estiquei a palavra para pensar no raciocínio do que eu ia continuar dizendo. Então, aquela pessoa que hesita muito, embora não seja algo típico da gagueira, é distrativo na comunicação. Sabe aquela pessoa que parece que não continua muito bem o que ela quer dizer? Ela tem muita interrupção com hesitações? São comuns, mas não devem acontecer com excesso na fala. Temos também as interjeições, que são a adição de palavras desnecessárias ao contexto. Sabe quando você fala, tipo assim, queria sair hoje, mas tipo assim, não tô afim? Esse tipo assim eu poderia tranquilamente excluir da minha fala, que não mudaria o sentido do que eu tô falando, mas são expressões que às vezes fazem parte ali da maneira da pessoa falar, da forma de organizar a fala, como por exemplo, então, eu ia na padaria e resolvi não ir mais. Esse então, ele poderia ser tirado da fala, né? Ele poderia dizer só apenas assim, eu ia na padaria e não vou mais, mas faz parte da organização do nosso discurso. E outra disfluência muito comum são os vícios de linguagem, né? Tipo assim, sabe? Aquelas palavras que a gente repete com frequência e que também não fazem falta no discurso, caso a gente tire, são os vícios de linguagem que a gente tem que evitar, que sejam muito repetitivos para não ser distrativo na comunicação, mas isso aparece na fala de todo mundo. Eu aposto que você aí de casa já teve um professor que falava muito né, que falava muito então. Quando fala de forma moderada até passa, mas quando fala repetidamente, a gente acaba prestando atenção, né? E agora, as disfluências típicas da gagueira, ou as disfluências gagas. Quais são as principais? São as repetições, os bloqueios e os prolongamentos. As repetições aparecem nos sons ou nas sílabas das palavras. Por exemplo, eu vou falar casa e eu falo casa. Eu repeti a sílaba K. Isso é bem típico da gagueira. Ou eu repito só o som casa. Eu repeti só o som do C. Casa. Isso também é um tipo de repetição frequente na fala de quem gagueja. Os bloqueios são interrupções silenciosas. E de repente ela explode com aquela fala na boca. Então, ela vai falar casa, ela diz casa. Como se ela prendesse a palavra lá na garganta e de repente a palavra sai de uma vez. Isso são bloqueios, também muito presentes na fala de quem gagueja. E os prolongamentos são sons que se
por uma duração de tempo maior do que o normal. Então, por exemplo, se eu vou dizer família, eu falo família, eu estiquei o som do F. Se eu vou dizer sapo, eu falo sapo, eu estiquei esse som do S. O que é muito comum de acontecer? As pessoas associarem a gagueira às falas com repetição. Então, como as repetições são as mais comuns, quem fala casa, mememeu, logo, mesmo uma pessoa leiga olha e fala, ela está gaguejando. Já os prolongamentos e bloqueios nem sempre são identificados como gagueira. Às vezes a pessoa não faz muitas repetições, mas bloqueia muito, prolonga muito, e aí as pessoas ao redor percebem que tem uma dificuldade de fala, mas não sabem dizer muito bem qual é, e provavelmente trata-se de uma gagueira também. E aí, como eu falei para vocês no começo do programa, a gagueira acontece, na maior parte das vezes, lá na infância. E o que você precisa estar bem atento é, quando a criança começa a repetir, se essas repetições ou esses bloqueios e prolongamentos são mais típicos da gagueira, como eu ensinei aqui agora, se eles persistem e vão piorando com o tempo, se a criança tem incômodo ou vergonha para falar, com medo de gaguejar, todos esses são sinais para buscar ajuda. Pode acontecer também da criança, nesse início de desenvolvimento de fala e linguagem, ali dos 2 até os 5 anos, ela apresente alguns sintomas de gagueira e eles passem sozinhos. Mas você tem que ficar atento. Se está ali 8 semanas ou mais apresentando esses sintomas e você percebe muita dificuldade, força para falar, tensão, vergonha, evitação das situações comunicativas, já vale buscar uma fono para essa criança. Quem é o fonoaudiólogo que sabe? Aquele que é especialista na área da fluência ou que tem bastante experiência nessa área. E se você precisa de um profissional com essa especialidade, não sabe onde encontrar, saiba que você pode realizar esse tratamento online aí mesmo da sua casa por teleconsulta. Para você saber todos os detalhes, acessa aqui www.maisfono.com.br. Lá no site tem todas as informações e tem também um WhatsApp que você pode entrar em contato para chamar o meu suporte que vai te auxiliar aí no agendamento, tanto do tratamento para gagueira, quanto de qualquer outra dificuldade que você ou a sua criança apresentem na comunicação. E agora nós vamos para aquele quadro onde nós aprendemos brincando. É o nosso Mitos e Verdades.